Oi, eu sou Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje. Se você está me assistindo, muito provavelmente você já está aqui há algum tempo. Mas se for do seu primeiro vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. A nossa conversa hoje vai ser um pouquinho diferente, talvez nem tanto. É um assunto que para mim ele é recente e bastante sensível, mas eu decidi compartilhar com vocês sobre isso por dois motivos. O primeiro é que desde que eu compartilhei na minha rede de apoio e na minha comunidade, que é o DGEG, que eu tenho diagnóstico de personalidade borderline, eu tenho recebido muitas perguntas das pessoas sobre o que é, como funciona, como é que sabe se tem também. E quando eu recebi o diagnóstico, foi muito impactante. E eu procurei muito pessoas, canais no YouTube, podcasts, livros que falassem sobre a experiência do borderline. E o que eu achei foi muito material feito por psicólogo, por psicóloga e por psiquiatra, mas não achei nenhum vídeo onde uma pessoa com diagnóstico contasse da sua experiência. Talvez porque a taxa de morte de pessoas borderline é muito baixa. Em média, pessoas com transtorno de personalidade borderline que não recebem acompanhamento e apoio adequado vivem em torno dos 25, 27 anos. Em partes porque é um tema bem tabu, porque a personalidade borderline não é um diagnóstico simples, é um desafio, inclusive para os médicos e para os terapeutas e principalmente para a pessoa. Então, para mim, esse vídeo ele tem essa função de compartilhar a minha jornada, de ser um material para você que descobriu agora o diagnóstico e está procurando aprender a lidar com isso, ou para você que tem interesse em saber mais sobre o tema. Então, vamos lá, vamos do princípio. O que é um transtorno de personalidade? Um transtorno de personalidade é um tipo de diagnóstico em saúde mental que vai falar sobre formas de comportamento da pessoa caracterizados pelo tipo de transtorno, no meu caso, borderline. Borderline é um conceito criado por um psicanalista no começo do século passado que vai falar sobre pessoas que, na perspectiva dele naquele momento, flutuavam entre características da histeria e da neurose. Elas não tinham uma fronteira, uma border, né? Uma linha de fronteira que separasse um desses dois possíveis diagnósticos e, portanto, manejo clínico. Depois, com o tempo, os estudos psiquiátricos foram identificando que pessoas borderline sofrem de uma característica essencialmente que é da dificuldade de uma autodefinição. Imagina que uma pessoa borderline, ou uma border, como normalmente é chamado, é alguém que não consegue definir para si uma identidade, ela precisa do outro para definir uma identidade para si. E normalmente esse outro é um parceiro afetivo. Isso porque o transtorno de personalidade borderline é um transtorno afetivo que tem a ver com a vinculação das emoções. No caso dos borders, essa vinculação das emoções se dá de forma indefinida. Não existe uma fronteira entre o eu e o outro. Há uma fusão entre o eu e o outro, e é dessa fusão que boa parte dos problemas acontecem. Eu tive uma infância muito difícil, eu já compartilhei isso aqui com vocês em outros vídeos. E quando eu entrei na adolescência, normalmente os primeiros traços da personalidade borderline é resultado muito comumente de uma infância bastante violenta e descuidada. No histórico de pessoas border há relatos, né, de maus tratos infantil, de abandono infantil, de dificuldade de cuidado materno-paterno ou ausência de cuidado materno-paterno, abusos de físicos ou sexuais, pobreza, privação alimentar. São experiências profundamente traumáticas que atravessam a forma de funcionamento emocional, afetiva de uma pessoa borderline e levam, então, a esse diagnóstico, junto com alguns comportamentos que são identificados. Então, normalmente, os primeiros traços desse comportamento border é identificado na adolescência. Eu me lembro que, e um desses comportamentos, então a gente está falando de comportamentos autodestrutivos, consumo de drogas, sexo sem preservativo, práticas esportivas ou práticas sociais perigosas, como racha, práticas sociais inadequadas, como pichação. E, essencialmente, esse é um traço indiscutível, toda pessoa border tem automutilação, seja através de autoagressão física ou de cortes.
Isso é um traço da personalidade borderline essencial, todas as pessoas têm. Pode ser que os comportamentos sociais, os comportamentos destrutivos, eles oscilem ou modifiquem de uma pessoa para outra, o tipo de comportamento destrutivo. O comportamento destrutivo, práticas sociais inadequadas, automutilação e autoagressão, dificuldade de controlar o temperamento, são características que todas as pessoas borderline têm. A forma como isso se manifesta varia de uma pessoa para outra, com exceção da automutilação e da autoagressão. Então, a primeira vez que eu me lembro de tentar me matar, eu tinha 15 anos. Primeira vez que eu tentei cometer suicídio. Eu me lembro que, eu venho de uma família bem desorganizada, foi uma época muito difícil a minha adolescência. E eu me lembro de cortar os meus braços para tentar tirar minha vida. Porque eu me sentia muito sozinha e abandonada. Como se não houvesse ninguém no mundo que se importasse comigo ou que achasse que eu era alguém que merecia cuidado ou carinho. Essa sensação eu carrego ela até hoje, aos 40 anos. De ser uma pessoa que ninguém se importa, que ninguém gosta, que ninguém cuida e sozinha no mundo. Por mais que ela não seja real, embora hoje eu saiba que ela não é real, porque eu tenho pessoas que gostam de mim, tem meus filhos, tem aqui a comunidade de G, de pessoas que eu nem conheço presencialmente, que são afetuosas e carinhosas comigo, que são muito prestativas para conversas, para apoio. Essa crença de que eu sou uma pessoa sozinha e de que eu vou morrer sozinha, para mim isso é algo irracional. Por mais que eu faça análise, por mais que eu faça terapia cognitivo-comportamental, é algo irracional e eu preciso sempre trabalhar mecanismos. Mas lá atrás, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha a menor ideia de nada disso. Nem de cuidado de saúde mental, nem de cuidado familiar, de nada. De fato, eu fui uma criança que cresceu muito sozinha, com pouco ou nenhum cuidado. E isso impactou muito a minha jornada. Na adolescência, eu tive picos de comportamento autodestrutivo, principalmente com o consumo de bebida alcoólica. Então, eu lembro que eu bebia muito e eu vivia bêbada na adolescência, porque, de alguma forma, a bebida me colocava num estado de letargia. Logo depois, quando eu tive um namorado na adolescência, que foi muito importante para conseguir amenizar essa sensação de sofrimento e de abandono, mas que infelizmente a gente não deu certo, terminou e a vida seguiu. Logo depois, aos 18 anos, eu tive minha primeira filha, que foi a Pietra, que morreu depois do parto. E foi bem traumático também lidar com isso, bastante traumático. E o que me ajudou muito nesse período, foi quando eu tentei pela segunda vez me matar. E, de novo, eu cortei meus braços. Mas eu lembro na adolescência, na infância, em brigas com a minha mãe, discussões com ela ou com a minha irmã, de se exaltar, de ter muita raiva, de me bater dando soco na cabeça. Então, é na adolescência que eu começo a observar esses mesmos comportamentos, mas eu não sabia de nada disso, borderline, de nada disso. Eu só sabia do sofrimento que eu sentia. Quando eu fiz 25 anos, 26 para ser mais exata, que eu já tinha tido João, já tinha tido Pedro, já estava casada, eu tive um casamento muito ruim. O pai dos meus filhos, o pai do Pedro, me traiu durante toda a relação, isso me causou muito problema de autoimagem. E essa dinâmica de precisar de ter alguém, ter um parceiro, um homem, que vá me ajudar, que vai me dar fronteira, que vai me dar limite. É com esse alguém que eu existo. Eu preciso ter alguém para que eu possa existir. Eu tenho que ter um homem para que eu possa existir. Curiosamente, no meu caso, a figura é a figura de um homem. Para outras pessoas, podem ser outras figuras. No meu caso, é a figura de um homem, talvez por eu ser heterossexual. Então, no meio do casamento e das crises de ansiedade que as traições me traziam, foi quando eu tive a terceira tentativa de suicídio. Eu cortei os pulsos, fui levada para o hospital e comecei um acompanhamento nessa mesma época com um psiquiatra. Na época, o psiquiatra me diagnosticou com transtorno de angústia e me encheu de medicação porque eu não conseguia levantar da cama. Porque o borderline, ele vai ter picos de euforia, onde eu vou fazer, eu aconteço, tudo vai dar certo, e picos de depressão,
de tipo assim, meu Deus, a vida é uma merda, eu vou morrer sozinha, nada funciona, nada dá certo. E esses picos eles vão alternando entre si. Não tem uma linha estável. Agora, tomando medicação, fazendo terapia, eu tenho entrado nessa linha de estabilidade, mas é a primeira vez em 40 anos na minha vida que eu estou emocionalmente estável. A minha psiquiatra diz que eu estou sóbria, emocionalmente sóbria, porque sempre foi um boom emocional de demandas, de barulho, de vozes, de coisas ao mesmo tempo, pensamento catastrófico de que coisas ruins vão acontecer, de que as pessoas que eu amo vão me deixar sozinha, de que eu vou ficar velha e doente, não vai ter ninguém para cuidar de mim, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Por quê? Junto com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu vivo o tempo todo hipervigilante, o tempo todo ativa, sem conseguir descansar. Inclusive durante o momento do sono, por isso que eu sonho muito. Então, quando eu recebi esse diagnóstico de transtorno de ansiedade, eu tomei a medicação por um tempo, mas ela não resolvia o problema. E aí eu decidi parar de tomar medicação e foi quando eu criei o Digeje. Quando eu crio o Digeje em 2014, eu ainda tô nesse movimento de muita inconstância, relacionamentos emocionais, afetivos muito desorganizados. Eu ainda tô nesse movimento de muita instabilidade financeira, instabilidade profissional, um relacionamento familiar com a minha mãe, com a minha família, bastante instável, bastante desorganizado. Mas se tem uma coisa muito positiva de ser border, é que quando a gente se agarra a algo, a gente se agarra a algo. E é tudo ou nada. Porque essa é uma outra característica de pessoas borders. É tudo ou nada. As pessoas sempre disseram pra mim, Jaqueline, você é muito intensa. Característica da personalidade borderline. Pra mim, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Qualquer coisa que eu faça é tudo ou nada. Lembra que eu falei? Euforia, tudo. Depressão, nada. E eu vivi a minha vida inteira desse jeito. Então, eu fui criando padrões de comportamento reativos, padrões de comportamento hipervigilantes, padrão de comportamento de dependência emocional, né? Eu desenvolvo com os meus parceiros dependência emocional. E é a primeira vez que eu consigo pensar sobre isso de forma bastante racional e aberta. E entender o tanto de sofrimento que isso me traz. E aí eu sou uma pessoa muito insegura, ciumenta, controladora, em partes pelo medo de ser abandonada, em partes pelas experiências traumáticas que eu já vivi. E isso faz com que se relacionar seja sempre muito sofrido, muito difícil. E tem uma demanda de cansaço para mim muito grande, porque como eu preciso deste homem para que eu possa ser alguém, enquanto eu me relaciono, a minha vida é essa pessoa. Eu durmo, acordo, bebo, sonho todos os dias essa pessoa. A minha vida deixa de existir e tudo que existe é essa pessoa. Eu tenho sempre uma sensação que quando eu termino um relacionamento, é como se os homens com quem eu me relacionei tivessem levado uma parte de mim embora com eles, levado um pedaço meu com eles. Porque é sempre esse processo. É tudo ou nada. Ou eu te amo demais ou eu te odeio demais. E se eu me sinto frustrada, eu sinto muita raiva, a tal ponto de eu ficar agressiva com a pessoa e essencialmente comigo. A sensação da raiva, da frustração, me leva a me bater ou a me cortar. E aí, de 2014 até 2024, eu tive 2 episódios de crise, porque eu fui começando a olhar, já fazia análise, tentando achar formas de sobreviver. Então, eu fui conseguindo criar o que eu chamo do fantástico mundo da Jaque, que é esse lugar onde eu me sinto protegida e acolhida por mim mesma. Me relacionar com as pessoas, ter amizade, pra mim é muito cansativo emocionalmente, porque eu não sei ser eu. Eu não sei ser eu. Então eu sempre vou ser o que a pessoa quer. Então, se eu tiver 10 amigas, eu vou ser o que essas 10 amigas querem que eu seja. E isso é profundamente cansativo emocionalmente. Eu não sei ser eu mesma. Eu vim começar a pensar sobre ser eu mesma de 2 anos, 1 ano pra cá. O que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria, o que eu não queria, o que eu esperava, o que eu não esperava. Eu sempre fui a famosa Maria vai com as outras. Sempre. E eu não faço isso porque eu faço isso de forma instintiva, inconsciente. Quando eu vejo, já tô ali. Por isso eu evito de me relacionar. Evito de ter amizades. Porque isso pra mim me causa muito cansaço.
Fora o fato de que se a pessoa me frustrar, eu vou romper a relação com ela, porque eu não tolero frustração. Eu não sei lidar com frustração. Assim como eu não sei lidar com a minha raiva. Assim como eu não sei lidar com a minha dependência emocional. E eu tô agora, aos 40 anos, começando a pensar sobre isso de forma assertiva. Então, para mim, é muito cansativo e é muito dolorido se relacionar. É algo que me causa muita dor. Principalmente se eu me sinto traída ou se eu me sinto abandonada, se eu me sinto desvalorizada pela pessoa com quem eu me relaciono, seja um amigo, uma amiga ou um parceiro. Relação de trabalho sempre foi muito difícil para mim, porque por me sentir sempre muito insegura, exposta e vulnerável, e ser uma pessoa profundamente raivosa e, portanto, agressiva, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Imagina que eu vivi a minha vida inteira tendo que lidar com isso, um temperamento explosivo, uma capacidade de lidar com frustração de forma muito reduzida, uma pessoa que precisa do outro para que ela possa existir sem nunca saber o nome disso. Quando finalmente me disseram o nome disso, para mim foi uma sensação muito profunda de alívio, porque se tem nome, tem o que ser feito com isso a partir de agora. Sabe o que fazer, qual remédio tomar, qual terapia utilizar, qual comportamento mudar. Até então, tudo que eu sabia era que eu era uma pessoa... eu dizia que tinha alguma coisa quebrada dentro de mim. Eu falava isso pro meu psicanalista, eu falo isso pra ele. Tem alguma coisa quebrada dentro de mim, algo quebrou dentro de mim. E não tem conserto isso, não tem como consertar. O nome disso é borderline. Essa coisa quebrada aqui dentro, essa coisa que não tem conserto, esse buraco, o nome disso é borderline. E entanto que depois que eu recebi o diagnóstico, eu já comecei a parar de pensar que tem alguma coisa quebrada dentro de mim. Eu já começo a entender que isso é a forma como eu funciono. E, portanto, eu posso conseguir melhorar, avançar. Eu tenho muito medo, por exemplo, de entrar num relacionamento afetivo de novo. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo do parceiro me magoar. Eu tenho medo de não conseguir dosar essa relação e cair nesse buraco de novo, de viver a vida da pessoa, comer a vida da pessoa, respirar a vida da pessoa. E, com isso, deixar de viver a minha vida. E eu nem sei quem eu sou. Então é muito difícil, é muito nocivo para mim um relacionamento nesse sentido, porque acaba virando uma confusão emocional muito grande. Quando eu crio o Digeja em 2014, eu consigo começar a criar uma possibilidade de ter algo na minha vida bem sucedido, porque até então a minha vida era só catástrofe. Catástrofe em cima de catástrofe em cima de catástrofe. O comportamento autodestrutivo que eu segui mantendo foi o alimentar, em tanto que eu cheguei a pesar 111 quilos. E relacionamentos abusivos. Eu fui colecionando relacionamentos abusivos. Eu tive um relacionamento abusivo com o pai de Pedro por quase 10 anos. E depois disso eu fui colecionando relacionamentos abusivos para reviver a experiência do trauma e do abuso, do abandono, porque era o repertório emocional que eu tinha. Lá para uns 3 anos atrás, eu começo a pensar que eu preciso começar a mudar isso. Esse não pode ser meu único repertório, porque eu ainda tinha mais 40 anos de vida, já que eu não conseguia me matar. Já que eu não conseguia cumprir, né, o desejo da morte. Então eu precisava começar a mudar isso. E foi mudando isso que eu conheci a Paty, a minha endocrinologista, a gente começou uma jornada de emagrecimento. Eu comecei a ter problemas, eu sempre tive problemas para dormir, mas eu estava num estágio de insônia crônica, então comecei a tomar uma medicação. Quando essa medicação começa a ter uma fiscalização maior para a emissão da receita, sendo possível comprar só com a receita física, e eu morando em Salvador e ela em São Paulo, ela me sugeriu procurar uma psiquiatra que lidasse com a questão do sono. Todas essas questões da autoagressão, do autocorte, né, da automutilação, eu vivenciei ao longo desse período e compartilhei com o meu analista e buscava formas de me manter segura. Então, coisas que não me deixam ansiosa fazem com que eu me sinta melhor. Então, eu vou diminuir a quantidade de trabalho, vou mudar para um lugar que tenha praia, porque eu gosto muito de praia, eu gosto muito do mar, mas eu gosto mesmo, assim. Não, eu gosto de praia, eu amo o mar. Eu, se eu pudesse, virava sereia. Então, eu fui criando redução de danos, porque eu não conseguia exatamente agir nesse lugar quebrado dentro de mim, nesse buraco.
Então eu fui criando redução de danos e fui moldando uma vida que me possibilitasse isso e criando coragem de assumir essa vida. Eu ainda não sei quem eu sou e talvez eu nunca descubra, mas eu acho isso maravilhoso porque me possibilita conseguir ser, pensar e aprender muitas coisas, já que eu não consigo ter um padrão, um estereótipo específico. E aí um dia você vai me ver super maquiado, um dia você vai me ver sem maquiagem, um dia você vai me ver super social, e um dia você vai me ver de shorts e chinelo. E essa sou eu, esse ser fluido, flutuante que tá no mundo, fazendo coisas que me movem, que me apaixonam e tentando lidar com esse buraco. Quando eu passei com a minha psiquiatra, Suzane, nós começamos a conversar e ela começou a me fazer um monte de perguntas. E os primeiros 6 meses meu aqui em Salvador, ele foi muito difícil. Eu tive, nesses 6 meses, 3 crises de tentativa de suicídio, mais a prática de mutilação que se tornou frequente. Né? E também a autoagressão. Então, se antes, ocasionalmente, eu me cortava para aliviar a angústia, nesses primeiros 6 meses aqui em Salvador, eu passei por um processo bastante intenso nesse sentido de se cortar, de se bater e de tentar se matar. E aí, conversando com a Suzane sobre um monte de coisa, eu comecei a compartilhar com ela essas questões. Falei, olha, eu tenho tido episódios de ansiedade que me levam a fazer X, Y, Z. E aí ela falou assim, no final da consulta, nós conversamos, foi uma consulta de 3 horas. No final da consulta, ela falou assim, olha, você tem todos os sintomas de uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline. E eu quero te medicar para isso. E aí me explicou o que é o transtorno, que não tem cura, mas que tem tratamento. Que com tratamento, terapia, mudanças de hábito, atividade física, uma alimentação adequada, eu vou conseguir ter uma vida saudável e que talvez em algum momento nos próximos anos eu pare de tomar medicação. Mas que eu precisava essencialmente mudar o meu padrão de vida, meu padrão de pensamento e meu padrão de vida, romper a relação que eu tinha, porque boa parte da minha angústia vinha dessa relação, e essencialmente mudar alguns hábitos para que eu conseguisse buscar sucesso. Isso fazem 3 meses, eu me sinto muito melhor. A medicação silencia minha cabeça e com isso eu consigo pensar com mais clareza. Quando um pensamento catastrófico vem, por exemplo, esse pensamento de que eu vou ficar sozinha pro resto da vida. Quando ele vem, eu consigo, por a cabeça estar mais calma por conta da medicação, estabelecer com ele uma relação mais racional, do tipo, ok, talvez seja isso mesmo, talvez eu vá ficar sozinha pro resto da minha vida. Mas isso também não é ruim, também não é o final do mundo, também não é uma catástrofe mundial não encontrar um parceiro com quem eu consiga produzir uma relação afetiva saudável. Eu deixei para fazer o vídeo num horário que eu tivesse calma porque eu não queria chorar. Só que esse medo do abandono, que é a principal característica das pessoas border, então se você que estiver aí me vendo, estiver passando por isso, por mais que ele pareça real, e ele é real porque você provavelmente viveu um abandono na sua vida, a realidade também pode ser mudada. E às vezes eu fico pensando, inclusive, que as minhas escolhas profissionais ao longo da vida estão muito conectadas com esse desejo de mudar a realidade, né? O ativismo, a militância, a luta antirracista, está muito amparado nesse desejo de mudar a realidade. Então, sim, é possível que você consiga lidar com você mesma, ter uma vida feliz, uma vida saudável, ter uma boa relação com o trabalho, ter uma boa relação com as pessoas que você ama, mas você precisa ser honesta com você mesma e reconhecer que você precisa de cuidado. Por isso o uso da medicação é tão importante. E a terapia também. Porque são 2 aliados que vão te ajudar a conseguir ter uma relação mais tranquila com você mesma, para que você consiga pensar melhor e tomar boas decisões na sua vida como um todo. Hoje, eu tenho construído uma relação de me preparar para viver comigo mesma.
construir um nível de suportabilidade do meu barulho, do barulho que tem na minha cabeça, e de conseguir viver em paz comigo mesma, porque durante muitos anos da minha vida, durante a minha vida inteira, eu não consegui viver em paz comigo mesma, porque eu sempre senti que tinha algo errado dentro de mim, tinha uma coisa quebrada, uma coisa estragada, e eu tinha muita vergonha das pessoas encontrarem essa coisa quebrada, estragada dentro de mim, e isso fazia com que as pessoas não gostassem de mim. Por isso que eu sempre tentei ser o que as pessoas queriam que eu fosse, para que elas gostassem de mim. Você vai dizer assim, ai, mas todo mundo faz isso. Pois é, no meu caso é patológico. Me adoece. A forma como eu afetuo tem sido uma forma patológica, que me adoece. Porque é uma forma de devoção. É uma forma de anulação do meu eu. É uma forma doentia de gostar. Ela não é saudável. Talvez daqui 1 ano ou 2 eu esteja emocionalmente saudável. Estou emocionalmente sóbria. Mas não estou emocionalmente saudável. A border é um desafio diário. Claro que o fato de eu morar numa cidade que tem sol ajuda muito. E fazem 2 meses que eu não tenho nenhuma crise. E isso é bom. Porque é difícil a crise. Em algum momento eu tenho a impressão de que eu vou e não vou voltar mais. Não no sentido físico, mas no sentido mental. De que eu vou ter uma crise e vou ficar presa na crise e não vou conseguir voltar de novo à sanidade, à razão. Então, é importante não estar tendo crise nesses 2 meses. Eu espero em algum outro momento poder voltar aqui e contar uma outra parte dessa história. Uma parte talvez com menos lágrimas. Mas, para mim, é muito importante compartilhar, principalmente com você, pessoa que está lidando com o diagnóstico de border, que descobriu isso agora, não desiste. Eu sei que tem dia que de manhã a gente pensa assim, se eu morresse hoje, eu preparo os meus filhos para minha morte. Eu tenho conversa com eles sobre eu me matar, porque isso pode acontecer. Eu não descarto a possibilidade de que isso aconteça em algum momento, quando eu estiver muito cansada e não tiver mais força para aguentar viver. Mas por enquanto, tomando a medicação, fazendo terapia, praticando atividade física diariamente, tomando sol, fazendo planos. Eu tenho muito desejo de ter netos e netas. Eu fiz um pacto comigo mesma pela vida. Mas como eu já sofri muito, porque as coisas que eu passei ao longo da vida foram muito difíceis, principalmente na minha infância, eu entendo e acolho o meu cansaço e permito que eu possa descansar. E se em algum momento não for mais possível lidar com a vida, eu me dou o direito de escolher a morte. Eu não quero que esse vídeo pareça um incentivo ao suicídio, muito pelo contrário. Mas eu também, como psicanalista, e agora depois que o povo que eu atendo na clínica vê isso, vai tudo desistir de ser meu paciente. Mas como psicanalista, eu entendo que a gente só consegue mudar algo que a gente reconhece, que está posto. A realidade é a nossa melhor ferramenta de lidar com os nossos problemas. Por isso eu tento ser o mais realista possível comigo e com a vida. Hoje eu sou grata, feliz por ter encontrado a Patrícia, a Suzane, o Márcio, o Silvonei, pelas pessoas no coletivo de Jeje que acreditam, que investem, que compram, que estudam, que acompanham, que me mandam palavras bonitas. Sou grata aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos maravilhosos e a ancestralidade que sempre me ampara. Eu acho que uma das coisas que eu mais queria no mundo é ter uma família, que foi uma coisa que eu não tive. Ter alguém que de fato cuide de mim, que foi uma coisa que eu não tive.
Mas acho que antes disso acontecer, eu preciso aprender a cuidar de mim. Eu preciso me manter saudável, eu preciso me manter bem. E eu preciso aprender a lidar comigo mesma. Como diz a minha psiquiatra, ninguém vai me salvar, só eu mesma. Então, eu espero ter compartilhado algo que ajude pessoas com borderline como eu a não desistirem, a dar uma chance para a medicação, dar uma chance para você, dar uma chance para o seu psiquiatra, dar uma chance para a vida. Acreditar que você consegue superar e atravessar esse lugar escuro e que a vida pode ser boa, pode ser feliz, que a vida pode ser um lugar próspero e abundante. A gente só precisa continuar acreditando. Só isso. E também quando você estiver muito cansado ou cansada, sempre descansa. Não tem problema. Não precisa ter pressa. A vida é sua. Você tem todo o tempo do mundo para viver ela. Bom, para você que chegou até o final, eu espero que esse vídeo te traga uma visão mais humanizada do que é a borderline. Há muito estereótipo e preconceito. Mas pessoas border estão no mundo fazendo coisas. Eu sou uma delas. E eu espero que a gente se veja em outros vídeos, em outros conteúdos aqui do canal. E é isso. Eu vou deixar aqui embaixo uma sugestão de um livro que eu li, que me ajudou muito, sobre pessoas borderline. Para você que se relaciona com alguém que tem borderline, que tem um parente que tem borderline, para você que tem o diagnóstico ou suspeita ter o diagnóstico, esse livro é um bom referencial para pensar sobre isso. A todas as pessoas que um dia eu machuquei, eu peço desculpa, mas essencialmente eu peço desculpa a mim mesma. Eu não era capaz de ser a pessoa que eu sou hoje, há 30 anos atrás. A gente se vê em breve.